Bom, a gente continua falando sobre Brasília e as propostas em tramitação no Congresso. O projeto que estabelece a quebra de patentes de vacinas e remédios usados contra a Covid-19 volta à Câmara dos Deputados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o vice-presidente da Casa, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, mais uma vez nos atendendo. Deputado, bem-vindo mais uma vez. Boa semana, como vai? Olá, uma boa semana. Obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês e com os telespectadores sobre um tema tão importante para o atual momento do país. Sem dúvida. Deputado, qual que é o seu posicionamento em relação a esse projeto? Porque há uma discussão, inclusive alguns especialistas falam que se você quebrar a patente nesse momento, não vai adiantar nada porque não há estrutura para que o Brasil fabrique essas vacinas. Os laboratórios que já existem, como o Butantan e a própria Fiocruz, estão num processo de tentar, inclusive, criar o IFA aqui mesmo no Brasil. Qual que é o seu posicionamento em relação a esse projeto, deputado, por favor? A questão é muito simples. Não há nenhum pedido de patente de IFA no Brasil. Portanto, se você quebrar a patente nesse momento, você vai criar um problema com o detentor da patente que pode retaliar não vendendo mais o IFA e você não tem ninguém habilitado no Brasil a produzir. Ainda que amanhã nós tenhamos um pedido de patente do IFA, como nós temos alguns de vacina, nós vamos ter o tempo de montar as plantas industriais, de treinar as pessoas para isso, de produzir e distribuir. O Brasil não tem esse tempo a esperar. Então, é um equívoco nesse momento, na minha opinião, debater quebra de patente. Nós não temos nada para substituir o atual IFA importado do detentor da patente. Zé Maria? A proteção intelectual é muito importante para, inclusive, progressos futuros, né? Deputado, mas a tendência do Congresso Nacional é dar uma resposta exatamente nesse sentido, né? De quebrar a patente na tentativa de fornecer vacinas para o Brasil, mas eu acho muito difícil. Mas, politicamente, você acha que é possível aprovar esse projeto? Olha, eu tenho ficado especialista em ser contra-majoritário em alguns temas. Mas eu acho que esse período de pandemia, ele abre uma porteira para demagogias, para soluções simples de problemas complexos. Muitas vezes há até muito boa intenção, como eu acredito que há nessa questão da quebra de patentes. Mas a boa intenção, ela precisa estar acompanhada e conectada com a realidade. A indústria farmacêutica brasileira diz que não tem condições de fazer imediatamente a produção do IFA. Como nós vamos quebrar patente sem ter como produzir e podendo ter como efeito a paralisação das vendas do atual detentor da patente? Há muita boa intenção na proposta, mas ela não está conectada com a realidade. Ela pode, com a sua boa intenção, causar um grave problema para o processo de vacinação no nosso país. Além disso, deputado, a opinião pública, a maior parte da população acredita que seria interessante essa quebra de patente. Se eventualmente passar pela Câmara e for vetada pelo Executivo, isso não pode, de repente, manchar a imagem do presidente mais ainda, desgastar perante a pandemia? Olha, é muito difícil o presidente ficar contra a opinião pública. Às vezes ele toma decisões equivocadas justamente para não contrariar a opinião pública. Eu não sou daqueles que acham que a opinião pública sempre tem razão. Se a opinião pública sempre tivesse razão, a gente não precisava do parlamento. A gente fazia consultas e plebiscitos a cada decisão que fosse necessária tomar. Então, eu entendo que as pessoas estão ansiosas por vacinação. Eu também estou ansioso por vacinação, mas nós temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade. E a questão é muito simples. Vamos ouvir a indústria farmacêutica. Eu já ouvi a indústria farmacêutica. Eles publicaram uma nota pública dizendo que não tem condições de produzir. Então, quem é a favor tem que explicar. Se a indústria farmacêutica, se a indústria de biotecnologia do Brasil diz que não tem condições de produzir, vai quebrar a patente para quem produzir. Qual é a patente que existe no Brasil? Tá bom, eu vou quebrar dos chineses. E qual a patente que existe para produzir? Isso não é um shampoo que se encontra ali na esquina. Nós estamos falando de alta tecnologia, de altos custos de pesquisa, e nós estamos falando de uma tecnologia de produção do IFA que efetivamente o Brasil ainda não tem. Então, nós vamos quebrar a patente para quem produzir. Hoje, segundo a indústria farmacêutica, para ninguém produzir, porque a indústria farmacêutica diz que não tem condições de produzir. Deputado, qual que seria a consequência imediata se o Brasil tomar essa decisão?
Eu não posso dizer que isso acontecerá. Agora, eu posso alertar. E perdemos o contato com o deputado. Agora sim, deputado, voltou. Pode continuar. Eu não posso dizer que isso acontecerá, mas posso dizer que o risco é enorme dos chineses suspenderem a venda de IFA para o Brasil, porque eles são os detentores da patente. Zé Maria, mais uma pergunta? Sim, eu entendo que é o mesmo sentido da legislação aí que autorizou, né, empresas e associações comprarem vacina, tá? Estão autorizadas, mas não tem essa vacina no mercado, né? O que o senhor acha que pode ser feito, deputado, além, evidentemente, dessa legislação, para acelerar aí o processo de vacinação no Brasil? Eu penso que a CPI tem um papel importante nisso, inclusive acho que a CPI deveria utilizar essa primeira semana não para ouvir ministros de gestões anteriores, mas para ouvir o atual ministro e pressionar pela compra e pela chegada e pelo cumprimento dos prazos da vacina. Não há nada mais importante para o país hoje do que garantir a vacina. Ouvir o ministro Mandetta não garante vacina. O que garante vacina talvez seja ouvir o atual ministro. Eu até vou sugerir isso ao presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que é do meu estado. E também a Câmara dos Deputados, através dos mecanismos regimentais e constitucionais de fiscalização do Poder Executivo. O parlamento não tem como comprar vacina, mas precisa exercer o seu papel a favor da vida do povo brasileiro. E defender a vida do povo brasileiro hoje é garantir o acelerar o processo de vacinação. O deputado, aproveitando, o seu estado é um dos únicos aí que está com os casos em decrescente, né? É vacinação ou efeito do estado anterior de alta infecção? Na verdade, você tem picos, né? Então, o Amazonas, como ele tem sempre o pico antes dos outros estados, ele também decai antes dos outros estados. Em compensação, quando ele decai, você tem uma abertura desmedida, um descontrole também da própria população e cresce o risco de uma terceira onda, que eu torço e espero que não aconteça. Mas eu aproveito esse momento para fazer um apelo ao povo do meu estado e de todos os estados que não entendam essa queda do número de infectados e do número de mortes como o fim da pandemia e passem a aglomerar, deixar de tomar os cuidados de uso da máscara, de álcool gel, de lavar as mãos, de não aglomerar. Então, isso é um alerta para toda a população. A pandemia, ela arrefeceu nesse momento, mas ela não acabou. A última vez que ela arrefeceu e nós relaxamos, o impacto e o retorno dela foi avassalador, como essa segunda onda que nós vivemos, um drama no meu estado do Amazonas e no Brasil. Deputado, ainda sobre a quebra de patente, como o senhor disse, neste momento, sem a tecnologia, sem a matéria-prima, de nada adiantaria essa quebra de patente. Esse projeto, agora, sendo avaliado pela Câmara, não atrasa ainda mais outros projetos, como as reformas administrativa e tributária? Como esse projeto é um projeto que já foi para o Senado, então ele volta para a Câmara e a Câmara deve aprovar a urgência para que ele vá direto ao plenário, ele não atrapalha as duas reformas que têm tramitação ordinária. Hoje, a reforma administrativa está na CCJ, deve sair da CCJ após o dia 14, e a reforma tributária, vamos ver o que vai ser anunciado hoje, porque o presidente Arthur Lira anunciou que hoje será apresentado o relatório e a estratégia de votação. Eu quero esperar esse anúncio, porque as informações são contraditórias. O presidente diz que vai iniciar a tramitação de uma reforma fatiada e o relator Aguinaldo Ribeiro apresenta um relatório de uma reforma única e geral. O que é que vai prevalecer? O relatório do relator ou esse desejo de uma reforma fatiada? Eu, sinceramente, ainda não sei. E achei muito importante a fala que antecedeu a nossa entrevista, porque o comentarista disse algo que pouca gente fala. Todo mundo fala que o sistema tributário no Brasil é muito complexo, mas ninguém fala que ele é absurdamente regressivo. Dizer que no Brasil se paga muito imposto é uma verdade absoluta para o pobre, para a classe média e para o setor produtivo e uma mentira absoluta para os muito ricos. Ricos no Brasil não pagam imposto. Deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, mais uma vez, obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado e uma boa semana.